Atenção, esse vídeo contém spoilers. No vasto e inconstante expansão universo da Marvel, a série Coração de Ferro prometeu mergulhar na jornada de Riri Williams, mais uma mente brilhante que após os eventos iniciais se viu dentro do submundo do crime. Os primeiros episódios nos apresentaram a genialidade de Riri e sua incursão nesse mundo de criminalidade, e a expectativa era que os capítulos finais, os episódios 4, 5 e 6, amarrassem tudo, aprofundando os dilemas e nos entregassem alguma conclusão. No entanto, a execução desses episódios revelou escolhas que, apesar de ambiciosas, tropeçaram na entrega. E o resultado? Uma experiência que, mesmo com alguns lampejos de alguma coisa boa aqui ou ali, deixou um gosto agridoce e, para ser bem sincero, um tanto frustrante. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar dos episódios finais da série Coração de Ferro. Então já clica no botão de like para valorizar o trabalho do canal e também se inscreva para não perder os próximos vídeos. E aproveita, me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição e vamos ao vídeo. Ouvi dizer que Riri Williams era um gênio. A transição para a segunda metade da temporada de Coração de Ferro é marcada pelos conflitos que já vinham se desenrolando. A relação de Riri com Park Robbins, o Capuz, e a revelação de que Joe era na verdade Ezekiel Stane, filho do primeiro vilão do Homem de Ferro, Obadiah Stane, são os pilares dessa parte da trama. E era esperado que esses elementos fossem explorados a fundo, que a série nos desse tempo para digerir cada reviravolta. No entanto, o que vimos foi um ritmo acelerado, quase frenético, que por vezes sacrificou o desenvolvimento dos personagens e das situações em nome de uma progressão apressada da história, e com isso o impacto se diluiu, a coerência dá uma cambalhota, e a gente fica com aquela sensação de que algo se perdeu no caminho. Os episódios 4, 5 e 6 de Coração de Ferro, vemos a Riri em eventos que testam seus limites éticos e sua capacidade de discernimento, e a série tenta posicionar Riri num terreno moralmente complexo, onde as escolhas não são simplesmente entre o bem e o mal, mas entre os diferentes tons de cinza, mesmo que em muitos momentos beire para o lado negativo da coisa. A aliança com o Capuz, nos episódios anteriores, força Riri a encarar as consequências de suas ações e a questionar a própria natureza do seu heroísmo. A premissa de uma heroína que se envolve com o submundo para financiar suas invenções é no mínimo intrigante, mas aqui mora um dos grandes calcanhares de Aquiles da série. Ela falha miseravelmente em explorar as ramificações morais dessas decisões. A facilidade com que Riri parece se adaptar a esse novo ambiente, sem demonstrar um conflito interno ou um amadurecimento, diminui e muito a credibilidade de sua jornada. Suas decisões, por vezes, soam inexplicavelmente ingênuas para uma mente tão brilhante, ou no mínimo, convenientemente encaixadas para empurrar a trama. E aí chegamos ao elefante na sala, a introdução de Mephisto, um personagem aguardado por muitos que gerou anos de especulações, e a sua aparição, embora com uma boa atuação de Sacha Baron Cohen, ocorre de forma abrupta, quase jogada, e para ser sincero, pode ser vista até como desnecessária. Ela desvia o foco dos conflitos centrais de Riri para uma ameaça mágica que parece completamente deslocada do tom mais pé no chão que parecia ser a proposta da série. A negociação de Riri com Mephisto para trazer Natalie de volta à vida é sem dúvida um momento de grande peso, mas a forma como é apresentada e principalmente resolvida carece de gravidade que um evento desse calibre deveria ter. A ressurreição de Natalie, embora emocionalmente significativa para Riri, soa mais como um deus ex machina do que como uma consequência natural das escolhas da protagonista. E isso, claro, enfraquece a ideia de que suas ações têm consequências, já que no final ela decide o que for mais conveniente para ela. E a presença de Mephisto, por mais empolgante que seja para quem acompanha as especulações de MCU há anos, acaba ofuscando a narrativa central de Coração de Ferro, transformando um drama pessoal em um espetáculo de conveniências, onde a lógica interna da série é sacrificada em prol de mais um evento. E no final, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que precisava disso tudo mesmo? Bom, tá dentro ou fora? Dominique Thorne continua entregando uma performance competente como Riri Williams. Ela captura bem a essência de mais uma jovem brilhante e teimosa. Só que o problema é que o roteiro, por vezes, a coloca em situações que desafiam a lógica de sua própria inteligência. A personagem toma decisões questionáveis que parecem servir apenas para empurrar a trama. E mesmo com toda a genialidade de Riri, às vezes ela acaba agindo com uma ingenuidade que parece destoar de sua inteligência. E o que é mais preocupante, a personagem não demonstra um crescimento ou uma verdadeira reflexão sobre suas ações. Ela permanece numa postura quase arrogante, o que dificulta a conexão com sua jornada, e em certos momentos, até mesmo antipática.
Já Anthony Ramos, como Capuz, demonstra carisma, e que no início a gente via ali uma faísca, uma promessa de um bom vilão, mas o personagem sofre com um desenvolvimento capenga e muitas vezes unidimensional. As suas motivações, que inicialmente pareciam complexas e enraizadas em uma crítica social, são simplificadas à medida que a série avança, transformando em um vilão genérico e facilmente descartável. E a transição de um antagonista possivelmente carismático do início para uma figura bem mais descartável diminui o impacto de sua presença e a relevância de seu conflito com a história da série. A série perde a oportunidade de explorar a fundo a dualidade do Capuz e a crítica que ele representa ao sistema, optando por um confronto mais direto e que, no final das contas, acaba sendo revelado que seus ressentimentos eram porque o seu pai o abandonou. Ezequiel Stene, o filho de Obadiah, é outro personagem que prometia. A conexão com seu legado de seu pai, a dinâmica entre ele e Hiri, essa mistura de desconfiança e aliança era um dos pontos altos lá dos primeiros episódios. Alden Ehrenreich consegue transmitir a ambiguidade de Zack, fazendo com que a gente se pergunte que se ele é realmente um aliado ou se há algo a mais por trás de suas intenções. Mas, novamente, o potencial é subaproveitado. Aqui na série, Zack serve mais como um mero facilitador do que como um personagem com um arco próprio e deixando ele para um possível futuro. E o desfecho, que o coloca como vítima das ações da protagonista, sem que ela demonstre um pingo de remorso pelo que causou ao personagem. Aí pode ver do que ela é feita. Você devia seguir o conselho do seu padrasto. O ritmo dos episódios 4, 5 e 6 de Coração de Ferro é, sem dúvida, um dos aspectos que mais contribui para a sensação de que a série foi apressada, e a urgência em resolver os conflitos e em introduzir novos elementos resulta em uma compressão de eventos que impedem um melhor aprofundamento. Momentos que deveriam ser de grande impacto ou de revelação são apressados, diminuindo sua importância. E a série pula de um ponto da trama para outro com uma velocidade que não nos permite digerir as informações ou nos conectar com os dilemas dos personagens. E isso torna a experiência cansativa e, por vezes, até tediosa. A estrutura narrativa, embora tente seguir um arco de começo, meio e fim, é prejudicada por essa pressa. O clímax, que deveria ser o ponto alto da temporada, parece apressado, em alguns momentos anticlimático, com resoluções que carecem da lógica interna. Alguns desfechos, como o embate com o Capuz e a entrada de Mephisto, são corridos e forçados, dando a impressão de que a série apenas quis dar um jeito rápido em vez de desenvolver o suspense, o que enfraquece a trama. A série parece mais preocupada em amarrar as pontas soltas e preparar o terreno para futuras aparições nesse universo ou deixar para resolver as coisas numa segunda temporada do que entregar uma boa história. E essa abordagem, como já visto em outras produções dentro da lógica do universo compartilhado, compromete a história da até então primeira temporada de Coração de Ferro, tornando-a imprevisível e, em certos aspectos, desinteressante. Já visualmente, Coração de Ferro mantém um padrão de produção da Marvel. As sequências de efeitos visuais são competentes, especialmente no que diz respeito à armadura de Hiri. As cenas de voo e combate são dinâmicas e visualmente atraentes, demonstrando o investimento da Marvel na qualidade técnica de suas produções. No entanto, a direção de arte e fotografia, embora funcionais, raramente se destacam ou oferecem algo inovador. A série adota uma estética segura, que cumpre seu propósito, mas não arrisca em termos de estilo visual, e isso a torna, em certos momentos, um tanto genérica em comparação com outras produções de dentro do MCU que usaram mais nesse aspecto. E Coração de Ferro opta pelo caminho seguro, e o seguro, muitas vezes, é sinônimo de esquecível. Se desmonte. Veja do que você é feito. Os episódios 4 e 5 e 6 de Coração de Ferro encerram a primeira temporada da série com uma sensação de que foi um potencial diluído por escolhas apressadas e um desenvolvimento de personagens inconsistentes. Embora a série acerte em alguns pontos, como a performance de Dominique e a introdução de elementos como Ezequiel Stene, ela falha em amarrar esses elementos de forma mais impactante. A tentativa de explorar dilemas morais complexos e a dualidade do heroísmo é louvável, mas a execução carece da profundidade necessária, resultando em uma experiência que no balanço final se mostra apenas razoável aquém das expectativas. A falta de crescimento da protagonista, que persiste em decisões questionáveis, sem uma reflexão ou amadurecimento, e a dependência excessiva de conveniências, como a introdução de Mephisto e a resolução simplista de conflitos, contribui para a sensação de ser só mais uma série da Marvel. E a série Coração de Ferro se posiciona no universo Marvel como algo que, sem ser um fracasso retumbante, também não chega a empolgar, e que, apesar de breves lampejos de qualidade, a série patina na mediocridade, dando a impressão de que poderia ter sido pelo menos um pouquinho mais, entregando uma experiência que, no balanço final, se mostra apenas razoável.